São Tomás de Aquino aceitou a evolução 600 anos antes de Darwin? Esse é o título mentiroso, já digo logo de cara, que me foi enviado por várias pessoas, né? Me pediram para que eu reagisse. Geralmente eu ignoro vídeos como este, mas como é um assunto extremamente grave, o assunto sério e o problema grave, eu resolvi, portanto, reagir ao vídeo, tá? Geralmente, quem me acompanha sabe que quando a gente reage aí a algum vídeo com algumas tolices, a gente toma um viewzinho para tornar a coisa um pouco mais palatável. Então, como esse vídeo presumo que vai estar repleto de heresias, então eu tive que escolher uma bebida um pouco mais forte. Então hoje tomarei whisky, ok? Para quem cair de cabeça aqui no meu canal, meu nome é Rômulo, eu sou biólogo atuante, eu tenho doutorado em zoologia pela Universidade de Oxford, trabalhei e trabalho com evolução e fui ateu por 17 anos e a filosofia tomista e aristotélica foi importantíssima para minha conversão lá em 2019, tá? Então eu estudei muito exatamente a relação entre o tomismo e a evolução. E a tradição católica, se era possível conciliar as duas coisas por vários anos, ou melhor, por um ano, eu tentei abraçar ou desenvolver a minha própria vertente do evolucionismo teísta. Eu li a literatura desse pessoal inteira, assisti os vídeos aí do Thomistic Institute, o Aquinas Institute também. Então eu estou bem familiarizado com essa literatura. Eu diria que, inclusive, eu sou um especialista nesse assunto, porque são pouquíssimos os católicos que realmente investigam esse tema, tá? Inclusive, eu publiquei um artigo com um padre dominicano, tomista, sobre esse assunto, tá? Em uma revista peer review, né, que vocês tanto gostam de filosofia sobre a questão da evolução do homem, tá? Então, vamos escutar o vídeo com o auxílio do nosso whisky e eu acho que vai ter muita mentira. Vai ter muita mentira nesse vídeo. E eu desafio vocês a descobrirem onde estão as mentiras. Vamos lá. Olha só. A publicação da Origem das Espécies de Darwin gerou um dos maiores debates da história moderna. A ciência da evolução contra a teologia da criação. E o homem mais capaz de responder isso já tinha morrido há 800 anos lá na Itália. Mas e se por acaso ele levantasse do caixão e olhasse para a teoria da evolução? O maior filósofo da história cristã aceitaria que viemos de um peixe? Neste vídeo veremos como o grande Tomás de Aquino reagiria à teoria de Darwin. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para entender se o maior filósofo da história... Graças a Deus a gente tem um youtuber que fala com um jovem, imagino eu, sem formação em teologia, sem formação em biologia, que deve ter lido 3 passagens de São Tomás de Aquino para nos ensinar o que o santo diria sobre o assunto, né? Isso não é um ad hominem. Eu acho que é simplesmente uma questão de bom senso, né? E eu acho que você tem que trabalhar um pouco na sua cadência de fala também. Cristã acreditaria na evolução, precisamos ir para o ano de 1270, na Universidade de Paris. Seguindo o pensamento de Aristóteles, a ciência naquela época acreditava que o universo era eterno, o que parecia contradizer a Bíblia no livro de Gênesis. Então alguns teólogos queriam censurar isso por causa da Bíblia. O bispo de Paris, Etienne Tampier, via tal crença como uma ameaça à fé. Em sua visão, dar autonomia à natureza era o mesmo que diminuir o poder de Deus. Portanto, em 10 de dezembro de 1270, Tampier publicou um decreto proibindo um monte de ideias científicas sob pena de excomunhão, incluindo a crença no universo eterno. Mas olha só, é mentira! É mentira! Nossa! Meu filho, você procurou ler sobre o assunto antes de gravar esse vídeo? A ciência da época acreditava em um universo eterno. A ciência da época, que é a época dita aí, a época medieval, o pico do catolicismo, era ensinada onde? Nas universidades. Essas universidades eram o quê, meu amigo? Elas eram católicas. Oxford, Cambridge, as universidades italianas, Bolonha, elas eram católicas, tá? A criação do universo a partir de nada é um dogma católico desde sempre, meu amigo. Tá lá no credo, que o católico reza toda a missa no domingo. Ok?
Então, uma universidade, a ciência da época, que na verdade era a filosofia da natureza, não havia a ciência como a gente conhece hoje em dia, ela jamais poderia estar ensinando como padrão que o universo era eterno, porque isso contradiz a fé católica, seria uma heresia manifesta. Então, olha a mentira que você já abre o seu vídeo. Então, o indivíduo aí, o bispo que você está mencionando, ele estava combatendo uma heresia averroísta que estava sendo infiltrada dentro das academias por alguns indivíduos. Então, algumas pessoas estavam lendo, não sei em português, Averroes, sei lá, com a pronúncia do intérprete de Aristóteles, né? Do lado dos muçulmanos, dos árabes. E estava popularizando entre algumas pessoas. Então, vendo o risco daquelas ideias heréticas, aquelas interpretações errôneas de Aristóteles, o bispo que você cita, ele produz um documento com umas 219 teses aí aristotélicas, inclusive algumas do próprio São Tomás, sendo condenadas, tá? Foi uma medida um pouco exacerbada, tá? Rápida, porque havia, então, esse crescimento desses hereges ali dentro da igreja. Então, você está mentindo descaradamente, tá? Inclusive, essas teses foram revogadas por um bispo alguns anos depois, ok? Então, é complicado isso daí. E é bem aqui que aparece Tomás de Aquino. Ele reagiu a esse decreto usando a mesma visão de Santo Agostinho, que dizia que a Bíblia não é um livro científico. Ele reagiu. Ele estava morto. Como que ele pode ter reagido a um documento quando ele estava morto? Sobre isso, Tomás escreveu: não devemos nos prender a uma interpretação literal da Bíblia com tanta firmeza que, caso a razão prove que aquela interpretação é falsa, continuemos a sustentá-la. Fazer isso, em sua visão, seria, em suas próprias palavras, expor a Escritura ao deboche dos infiéis, criando um obstáculo desnecessário para quem busca a verdade. Por exemplo, imagine que você é um buscador da verdade sem crença religiosa ou filosófica definida. Você começa a estudar a ciência e percebe que a Terra, claramente, tem mais de 12 mil anos. Se um cristão chega para você e diz: meu pastor me falou que Deus criou o universo em uma semana e que a Terra tem 12 mil anos, tá na Bíblia. Você vai olhar para ele e dizer, com razão, que ele é um fanático religioso cego pela fé. Mas agora imagine que o cristão chega para você e diz: o universo surgiu após uma expansão do espaço-tempo conhecida como Big Bang, portanto ele necessita de uma causa imaterial e atemporal. Além disso, a ciência descobriu que a Terra só existe hoje por diversas permissões cosmológicas de baixíssima probabilidade. A Bíblia é um livro revelado por Deus para nos ensinar a chegar no céu, não um manual científico. Olhando para essas duas respostas, mesmo que você discorde das duas, qual faria você respeitar mais o cristianismo? Pois é. Ignorar a ciência, para Tomás, seria ignorar a perfeição da criação. Portanto, Aquino aceitaria a evolução. Primeiro porque ele já havia aceitado a ciência da... Pera aí, vamos lá. Esse pessoal adora citar... Na verdade, isso aí é Agostinho, basicamente, tá? O pessoal adora citar essas passagens de Agostinho sobre rejeitar a ciência para se firmar a uma interpretação da Bíblia em que a igreja não bateu o pé a respeito. Tá? E as pessoas nunca explicam as nuances do pronunciamento de Agostinho e nem o que se segue imediatamente após esse pronunciamento. Então, eu separei aqui para vocês o que Agostinho realmente falou, que São Tomás repete, tá? Então, vamos lá. De Genis a Litteram. Sobre a interpretação literal do Gênesis, né? Normalmente, até mesmo um não cristão sabe algo sobre a Terra, os céus e os outros elementos desse mundo. E esse conhecimento ele considera certo pela razão e pela experiência. Ora, é uma coisa vergonhosa e perigosa para o infiel ouvir um cristão, presumivelmente dando o significado das Sagradas Escrituras, falando bobagem sobre esses assuntos. Se eles encontrarem um cristão enganado em um campo que eles mesmos conhecem bem, e o ouvirem mantendo suas opiniões tolas sobre nossos livros, como eles vão acreditar nesses livros em assuntos concernentes à ressurreição dos mortos, à esperança da vida eterna e ao reino dos céus? Então, essa é a passagem que o pessoal adora citar, tá?
Então, Santo Agostinho está dizendo que para aquelas passagens que admitem múltiplas interpretações, que ele vai dizer ali embaixo, melhor eu ler a outra parte, que essa qualificação ela aparece, tá? Em assuntos obscuros e que estão muito além de nossa visão, mesmo naqueles que encontramos tratados nas Sagradas Escrituras, diferentes interpretações são, por vezes, possíveis sem prejuízo da fé que recebemos. Nesse caso, ou seja, quando há várias interpretações, não devemos nos precipitar e tomar uma posição tão firme de um lado que, se o progresso na busca da verdade minar justamente essa posição, também nós caiamos com ela. Tá? Você vê isso, por exemplo, em pessoal como o Kolbe Center, alguns católicos aí no Brasil, influencers, que falam que se você não acreditar, por exemplo, numa terra jovem, você é um herético, tá? Acreditar em terra antiga é ser herético, sendo que a igreja não se pronunciou categoricamente sobre isso. Inclusive, você tem documentos ali da Comissão Bíblica, lá na época de Pio X, dizendo que o católico pode acreditar numa terra antiga. Tá? E o mesmo documento condena quem rejeita Adão e Eva como sendo históricos. Tá? Então, quando há divergência de opiniões, e no Gênesis existem divergências, você lê a Suma Teológica e São Tomás de Aquino discutindo aquilo dali, as posições dos padres, você vai ver que existem diferentes interpretações. Inclusive, a de Agostinho destoa completamente da vasta maioria dos padres. Tá? Então, quando a igreja ainda não bateu, não declarou algo dogmático e há padres, pais da igreja, diferindo na interpretação, você é livre para acreditar em qualquer uma delas. E você pegar uma delas e sair gritando a quatro ventos, dizendo que ela é a única interpretação aceitável, e de chamar todo mundo que acredita na outra interpretação como herege, você está agindo de forma imprudente. Tá? É isso que Santo Agostinho está dizendo. Tá? Não é o que esse rapaz falou no vídeo, que é uma coisa totalmente sem qualificação. Tá? Aí, o que o pessoal esquece de acrescentar? Tudo que eles puderem demonstrar ser realmente verdadeiro sobre a natureza física, devemos mostrar que é possível reconciliá-lo com as nossas escrituras. Então, a boa ciência, ela será, por definição, compatível com o catolicismo. Tá? E tudo o que eles afirmarem em seus tratados que seja contrário a essas nossas escrituras, isto é, a fé católica, devemos provar da melhor maneira possível que é inteiramente falso. Ou, em todo caso, devemos, sem a menor hesitação, acreditar que assim seja. Isso aí ninguém mostra essa parte, que está na mesma página. Então, o que Agostinho está dizendo, Santo Agostinho? Que se algo é dito pelos inteligentinhos aí, seja cientista, filósofo, quer que seja, que é manifestamente contrário à fé católica, então você deve desprovar aquele indivíduo. E se você não tem condições de fazê-lo, a maioria das pessoas não tem, ninguém é um filósofo de formação, um cientista de formação, você deve aceitar o que a igreja fala e assumir que o cara está errado. Eu tenho 1 milhão de pessoas que estão mandando mensagem no Instagram, no privado. Refuta tal e tal argumento. Se esse argumento não for refutado, eu não vou ficar em paz, minha fé está ficando em crise, blá, 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 blá. Cara, se você é um bom católico e você já sabe que algo contraria a doutrina católica, então você acredita primeiro para depois você preocupar com a refutação. Talvez você não tenha a inteligência e conhecimento suficiente para refutar aquele específico argumento. Então você tem essa tranquilidade de saber que a igreja não erra quando ela se manifesta dogmaticamente. Então você sabe que Deus e a igreja não erram. Logo, confiar no que a igreja te ensina é muito mais seguro do que aceitar uma hipótese de um cientista que sempre caem a cada 5 anos, tá? Então, essa parte de Santo Agostinho ninguém fala, né? Mas adoram citar o outro pedaço. Na época que a maioria dos cristãos recusavam. Não, olha como é que esse cara ele é escorregadio. Porque ele já havia aceitado a ciência da época que os cristãos recusavam por causa da Bíblia. Da onde que isso segue? O que ele citou no início, para iniciar, né, toda essa conversinha dele, foi que estava sendo ensinado nas universidades que o universo era eterno. Que nós já mostramos que é uma mentira. Aí ele diz que porque ele havia aceitado a ciência da época, de acordo com esse cara, é que o universo é eterno. Mas São Tomás de Aquino rejeitava essa ideia, porque ele é católico.
O que São Tomás de Aquino falava é que não é possível provar filosoficamente que o universo teve um princípio. E que ainda que o universo fosse eterno, ele ainda dependeria de Deus como causa. Tá? Mas ele sabe, ele fala no mesmo tratado que, por fé, nós acreditamos que o universo tem um princípio. Então, olha a mentira desse cara aí, de novo. Por causa da Bíblia. E segundo, porque ele entendia que Deus é a causa primeira que é a base de toda a existência, mas que para dignificar sua criação, dá às criaturas a honra de serem causas secundárias. Tá, isso é papinho de evolucionista teísta também, né? Como se causa secundária fosse capaz de fazer qualquer coisa, né? Veja, se a biologia nos mostra que evoluímos a partir de uma única bactéria, para Tomás, isso não tiraria o poder de Deus, pelo contrário, isso demonstraria a perfeição de uma criação que é capaz de se desenvolver, naturalmente, por si mesma. Não. Primeiro que a ciência não prova nada, de acordo com a própria metodologia da ciência moderna. Ela produz modelos, tá? Então, uma vez que o modelo da evolução, ele é falso, ele não funciona, ele não tem poder preditivo, e uma vez que ele contraria dogmas católicos, então São Tomás seguiria Santo Agostinho e rejeitaria a doutrina do evolucionismo e mostraria, no caso dele, teologicamente e filosoficamente, que a doutrina não é compatível com a boa metafísica e com a fé católica. Tá? Então, a sua aí já parte a sua argumentação, ela já parte da circularidade de que a ciência já provou a evolução e, portanto, uma vez que ela é provada, não há como discutir, logo ela não pode contradizer a fé católica. Tá? Ou você está fazendo isso, né, num campo hipotético. Caso fosse provado, São Tomás de Aquino seria evolucionista. Né? Mas não é hipotético, porque o seu título, você diz mentirosamente que São Tomás de Aquino já tinha aceitado a evolução. Né? Então, você está brincando aí com o hipotético e o real e misturando os dois e basicamente falando mentiras. Né? Agora que você já sabe que Tomás aceitaria a evolução, vamos ver como que ele conciliaria isso com a doutrina cristã. Primeiro precisamos entender o que Tomás chama de alma racional. Em sua visão, os animais possuem o que chamamos de almas sensitivas, que cuidam dos instintos, da memória e das emoções. Mas é importante notar que essa alma sensitiva, para Tomás, era a organização da matéria, não algo imaterial. A forma ela é imaterial, meu amigo. O que ele quis dizer é que ela não era substancialmente imaterial. Tá? Mas a forma é um princípio imaterial. Agora, os animais, eles não são substancialmente materiais. A forma deles não permanece após a morte. Então você já está errado aí também. E até aqui, para Tomás, tudo isso poderia vir da evolução, pois são funções ligadas à biologia do corpo. No entanto, o ser humano... Nossa, eu vou ter que ficar parando esse vídeo de 5 minutos. Então, para Tomás de Aquino... Não, vamos ouvir de novo a mentira. Eu aumentei a velocidade, né? Tudo isso poderia vir da evolução, pois são funções ligadas à biologia do corpo. Então, porque são funções relacionadas à biologia do corpo, poderia ter vindo a evolução. Então, basicamente, o que esse menino está querendo dizer, provavelmente, é que só a alma imortal humana precisa de Deus como causa primeira, imediata. Mas aquilo que é biológico, por ser relacionado à matéria, então pode ser produto da evolução. Agora vamos ver o que São Tomás de Aquino realmente fala sobre o assunto. Todo agente que não pode trazer coisas à existência, a não ser a partir de matéria pré-existente, age apenas movendo-se e mudando, pois fazer algo a partir da matéria é o resultado de algum tipo de movimento ou mudança. Além disso, em toda mudança ou movimento deve haver algo que existe de uma maneira agora e de uma maneira diferente antes, pois a própria palavra mudança mostra isso. Mas, quando toda a substância de uma coisa é trazida à existência, ao ser, né, não pode haver a mesma coisa existindo de maneiras diferentes, porque tal coisa não poderia ser produzida por si mesma, mas pressuposta a produção. Portanto, a criação não é uma mudança, mas a evolução é mudança. Então, portanto,
a evolução não pode ser a causa das criaturas. Por quê? Mas a primeira produção de criaturas corpóreas, ou seja, na criação do mundo, a primeira produção de criaturas corpóreas, nenhuma transmutação da potencialidade para o ato pode ter ocorrido, ou seja, não houve mudança. E, consequentemente, as formas corpóreas que os corpos tinham quando foram produzidos pela primeira vez vieram imediatamente de Deus, cuja ordem a matéria obedece como sua própria causa. Para significar isso, Moisés precede cada obra com as palavras "disse Deus, faça isto ou aquilo", para denotar a formação de todas as coisas pela palavra de Deus, de quem, segundo Agostinho, é toda forma, adequação e concordância das partes. Suma Teológica 1,65,4. Tá? Então, outra coisa, tudo que não tem uma causa determinada acontece por acaso. Consequentemente, se a posição mencionada acima, a de Empédocles, que é a posição evolucionista, fosse verdadeira, isso é, que existem apenas causas materiais eficientes, toda a harmonia e utilidade, isso aí é meu acréscimo, tá? Toda a harmonia e utilidade encontradas nas coisas seriam resultados do acaso, que é o que a evolução propõe com a mutação. Foi exatamente isso que Empédocles defendeu. Ele afirmou que foi por acaso que as partes dos animais se uniram dessa maneira por meio da amizade. A amizade, então, seria a seleção natural, né? Uma força natural. Então, as forças naturais, no caso da seleção natural, que é chamada de força equivocadamente pelos evolucionistas, e o acaso, no caso a mutação. E essa foi sua explicação para o animal e para uma ocorrência frequente, como por exemplo uma função biológica. Tá? Essa explicação, é claro, absurda, pois as coisas que acontecem por acaso acontecem apenas raramente. Nós sabemos por experiência, no entanto, que a harmonia e a utilidade são encontradas na natureza, seja em todos os momentos ou pelo menos na maior parte das vezes. Isso não pode ser resultado de mero acaso, deve ser porque um fim é intencionado, ou seja, Deus é aquele que cria a forma na matéria, tá? De veritate. Então, meu amigo, da onde que você tirou que São Tomás de Aquino ia aceitar que a evolução dos aspectos biológicos do homem poderia ter vindo pela evolução cega? De nada, né? De lugar nenhum. Você tirou talvez de algum herege que você leu aí e resolveu que você já sabia o suficiente para fazer um vídeo no YouTube, né? No entanto, o ser humano faz algo que nenhum outro animal faz. Nós lidamos com conceitos universais. Um animal pode entender que esta exata fruta na minha mão parece boa, mas ele não entende números, ele não entende o conceito de justiça. Não, ele não pode entender que a fruta parece boa, porque isso também é uma abstração, tá? Ele age por estimativa, por instinto. Então ele vai estar atraído pela fruta. Mas ele não vai achar que ela é boa, não. E nem o conceito de infinito. E como a matéria é sempre limitada e específica, ou seja, como a matéria não está em todo lugar ao mesmo tempo, tipo o conceito de um triângulo, Tomás argumenta que ela não tem o poder de produzir sozinha uma mente que compreende o imaterial. Por isso, ele acreditaria que, apesar do corpo material vir de fato de um processo natural de bilhões de anos, a alma racional, isto é, a alma imortal capaz de entender o abstrato, não viria da evolução, ela seria criada e infundida diretamente por Deus. Mentira, de novo. São Tomás de Aquino diz, na Suma Teológica, que a alma e o corpo do homem foram criados simultaneamente. Tá? E a disposição da matéria, ela não pode vir antes da forma. Tá? Eu não sei se eu estou com o meu negócio aberto aqui. Deixa eu abrir mais uma. Eu vou dar uma pausa para abrir uma janela do artigo. Eu achei o meu artigo aqui, mas vamos deixar ele primeiro falar sobre... eu acho que ele vai mencionar a disposição da matéria. Tomás teria uma noção, ela é racional, sozinha, uma mente que compreende o imaterial. Por isso, ele acreditaria que, apesar do corpo material vir de fato de um processo natural de bilhões de anos, a alma racional, isto é, a alma imortal capaz de entender o abstrato, não viria da evolução, ela seria criada e infundida diretamente por Deus. E essa imagem que ele mostrou tá errada, né? Porque você já tem um humano vivente, né? Então, olha ali. Ela seria criada. Você tem o seu suposto Neandertalzinho aqui, aí a alma é infundida no Neandertal. Como que isso funciona? Não podem duas almas infundirem, né? Informarem o mesmo corpo. Então, você teria que aniquilar esse indivíduo aqui primeiro, tá? Matá-lo. E aí o corpo dele, morto, seria usado como matéria para infundir a alma humana. Então, olha aí a imbecilidade já mostrada aqui na forma de representação dele, tá? E infundida diretamente por Deus.
Tomás teria o mesmo pensamento do Papa Pio XII, que inclusive foi o Papa mais entusiasmado com a teoria do Big Bang, outra coisa que Tomás também aceitaria. Pio XII escreve: a doutrina cristã não proíbe que se acredite na teoria do evolucionismo, enquanto ela busca a origem do corpo humano a partir da matéria orgânica já existente. Porém, a fé nos obriga a crer que as almas são criadas imediatamente por Deus. E é bem aqui que as coisas começam a ficar... E aí começa a complicação, porque nós temos diversas proposições modernistas que foram feitas nas últimas décadas, e essas me colocam em uma posição muito complicada. Porque eu já reagi à encíclica do Pio XII, eu vou, se Deus quiser, eu lembrar e colocar ela aqui em cima, né, tagando os meus vídeos, analisando, e vocês vão ver que, como eu falei, São Tomás de Aquino defende que o corpo humano e a alma humana foram criados juntos, tá? E que a disposição da matéria não pode pré-existir a forma. Então, na encíclica especificamente que ele está citando, Pio XII não segue São Tomás de Aquino. Inclusive, naquela época, ele estava no final do seu papado, e ele mesmo colocou o Bugini em poder. Pio XII foi ensinado nas universidades mais liberais, mais esquerdistas da Itália, ok? E então, assim, o pessoal tradicional adora Pio XII, mas ele mexeu na missa, ele alterou a Semana Santa, tá? Ele colocou o Bugini no poder, que foi o orquestrador da Missa Nova. Então, aquela encíclica já estava o Bugini no poder. Inclusive, ele foi influenciado por vários liberais ali ao seu redor, tá? Então, o que o Pio XII falou na encíclica contradiz a filosofia tomista que esse cara está querendo defender aí, tá? E depois de Pio XII, você tem aí diversos papas, e a maioria dos teólogos modernistas de Missa Nova hoje em dia defende a evolução. Então, eu estou basicamente nadando contra a maré. Nós temos que é por isso que é importante a gente olhar a tradição católica e não simplesmente o que é de novo, porque a maioria dos padres hoje em dia não tem boa formação. E os tomistas, infelizmente, eles se curvaram diante do cientificismo e colocam a ciência acima da sua própria confiança na metafísica tomista. Tá? Eu sei disso de primeira mão. Eu estou na Europa, eu conversei com vários tomistas, teístas, evolucionistas. Eu ia nas conferências de evolução lá do Blackfriars, em Oxford, com os tomistas de lá. Eu conheço esse pessoal todo infelizmente, o número de heresias que sai do meio tomista é algo assim que São Tomás ficaria muito, muito chateado. Que era a ordem dos pregadores, a ordem intelectual da igreja, e hoje em dia se tornou, pelo menos no que se diz respeito a essas questões envolvendo ciência e a nossa fé católica, ficou aí em pau a pau com os jesuítas nas bobagens que eles falam, tá? Isso, infelizmente, vocês aí que me assistirem vão me achar um arrogante, vão me achar um imprudente por fazer essas críticas, sendo apenas um leigo, mas, infelizmente, a verdade tem que ser dita. E eu conheço tomistas que são, como meu amigo, que eu publiquei o artigo com ele, que são dominicanos, são tomistas e são anti-evolução, e eles são basicamente excluídos dos debates, são excluídos dos eventos, das conferências, porque eles causam problemas, né, para a respeitabilidade desse pessoal aí que gosta de ficar afagando as instituições de pesquisa, tá? Então, vejo que esse vídeo desse rapaz é extremamente enviesado. E eu nem sei se as palavras que ele usou ali, a tradução que ele usou, que se acredite na teoria do evolucionismo. Eu vou olhar agora se foi exatamente isso que Pio XII falou, tá? Rapidão. Ok, então vamos ler a encíclica e mostrar que ele mentiu de novo, né? Ele mentiu de novo. Por isso, o magistério da igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre homens doutos de ambos os campos se trate da doutrina do evolucionismo, que busca a origem do corpo humano em matéria viva pré-existente, pois a fé nos obriga a reter que as almas são diretamente criadas por Deus, segundo o estágio atual das ciências humanas e da Sagrada Teologia, de modo que as razões de uma e outra opinião, isto é, dos que defendem ou impugnam tal doutrina, impugnam tal doutrina, sejam ponderadas e julgadas com a devida gravidade, moderação
e comedimento, contanto que todos estejam dispostos a obedecer ao ditame da igreja, a quem Cristo conferiu o encargo de interpretar autenticamente as Sagradas Escrituras, de defender os dogmas da fé. Olha o que aquele moleque colocou no vídeo dele, né? Que a igreja não se importa de alguém acreditar em evolução. Olha a mentira, meu. Não proíbe que nas investigações de disputa, blá, 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 se trate da doutrina. Ou seja, pode-se discutir a doutrina. Tá? Aí olha o que ele fala. Porém, certas pessoas ultrapassam com temerária audácia essa liberdade de discussão, agindo como se a própria origem do corpo humano a partir da matéria viva pré-existente fosse já certa e absolutamente demonstrada pelos indícios até agora achados e pelos raciocínios neles baseados. Como se nada houvesse nas fontes da revelação que exigisse a máxima moderação e cautela nessa matéria. Olha lá. Então, o que eu acho foi o erro de Pio XII foi não ter já fechado essa discussão logo de cara, uma vez que ela contradiz a tradição e contradiz a metafísica tomista, que não admite que um corpo evolua antes da alma. Tá? Agora, veja que até ele, nessa concessão, ele admite que seja discutido desde que ambos os lados sejam ouvidos, que ambos os lados deem os seus argumentos e que não haja pressa em aceitar algo que não foi provado. Tá? E chama as pessoas que fazem isso de temerárias, tá? E admite que há pelo menos a prima facie, uma contradição, uma dificuldade de compatibilizar a evolução com as escrituras e a tradição. Então, olha a mentira que esse moleque coloca no seu vídeo aí, ou a deturpação de uma coisa que exige nuance, né? Então, esse vídeo inteiro é uma palhaçada, né? Então, outra coisa. No meu artigo aí, se você quiser ler, tá aí, ó. A origem do homem revisitada, na reconhecimento da racionalidade, da antiguidade da raça humana, tá? Eu não sei se é free, de graça para baixar, tá? Formas não são consequentes da disposição da matéria como a sua primeira causa. Ou seja, a forma não depende da disposição da matéria. Pelo contrário, a razão pela qual a matéria está disposta de tal e tal forma é porque existem formas dessa e dessa natureza. Agora, é pelas formas que as coisas se distinguem em espécies. Portanto, não é na diversidade da matéria que a distinção da primeira causa das coisas será encontrada. Então, as coisas têm a disposição, a matéria tem a disposição que tem, isso é São Tomás de Aquino, tá? Não é eu falando não, isso aí é Suma contra Gentios 2,43. Então, não é que a disposição da matéria é necessária para que então a forma seja infusa. Não. A matéria tem a disposição que tem porque existe uma forma que depende, né? Não que depende, mas né, que vai informar aquela matéria. Então, é a matéria que existe, né? A disposição da matéria que existe para a forma e não o contrário. Então, você não pode ter a evolução de um corpo, né, com a disposição de receber a forma antes da forma ser infusa. A matéria tem a disposição que tem porque a forma existe ontologicamente anterior a ela. Tá? Então, é o que eu falo, esse moleque não sabe nada de tomismo, ele deve ter lido algumas sentenças aí dos evoteístas modernos, ou visto algum vídeo lá do pessoal Thomistic Institute, já achou que estaria em condições de gravar um vídeo e mentir descaradamente do começo ao fim, né? Mas enfim, triste. Espero que essa pessoa não seja religiosa, imagino que não seja, né? Porque alguém que esconde o rosto e não deixa sua posição clara não pode ser, obviamente, católico, né? Vamos voltar para o vídeo dele. Ih, será que eu fechei o vídeo dele? Já volto. Então tá, vamos lá.
enquanto ela busca a origem do corpo humano a partir da matéria orgânica já existente. Porém, a fé nos obriga a crer que as almas são criadas imediatamente por Deus. E é bem aqui que as coisas começam a ficar interessantes e polêmicas. Mas antes de eu explicar como que essa alma seria infundida em nós, preciso mostrar quando que um ser humano, na visão de Tomás, recebe a alma. Para Tomás, Deus não coloca uma alma humana em qualquer lugar. Existe uma lógica para isso. A complexidade da alma precisa ser proporcional à complexidade do corpo. Por exemplo, usando a biologia da época como base, Tomás defendia que o embrião no útero não recebia a alma racional imediatamente. Primeiro o embrião se desenvolvia com funções básicas da vida, depois ganhava sentidos e instintos e só quando o corpo estava pronto é que Deus infundia a alma humana. Tomás chamava isso de matéria disposta. É basicamente que nem um computador. Você não consegue rodar GTA no PC da Xuxa. O sistema precisa aguentar o jogo. Eu acho que esse moleque deve ter me assistido em algum momento, né? Porque eu acho que eu já usei uma analogia igualzinha a essa em uma das minhas palestras, né? Mas pode ser coincidência, né? Agora, já refutei a parte da disposição da matéria, tá? E essa posição aí de São Tomás de Aquino é uma posição aristotélica, né? Da animação retardada, né? E é obviamente uma que a biologia já mostrou que não faz sentido, tá? Então uma biologia caduca. E engraçado, eu acho muito engraçado que os evoteístas, tomistas principalmente, eles pegam exatamente as partes de São Tomás de Aquino que dependem de uma biologia caduca para argumentar. Não é só essa parte, não. A questão da mula, eles usam de exemplo, a questão que São Tomás de Aquino atribui ao sol a capacidade de ajudar a trazer uma mosca à vida, mas mesmo nesse caso de geração espontânea, uma coisa insana para ouvidos modernos, a não ser há 4,2 bilhões de anos, quando a vida surgiu espontaneamente por auxílio, inclusive, do próprio Sol, né? Aí pode, só não pode agora, no século XXI. Né? Mas, enfim. Então, eles pegam esses aspectos aí da biologia caduca para argumentar defendendo a biologia moderna, né? É uma coisa surreal. Mas o pessoal devoteísta é desesperado. Porque não há nada em São Tomás de Aquino que dê suporte ao evolucionismo. Pelo contrário. Portanto, para Tomás, não seria muito difícil, já que ele acreditava que o embrião até os 40 dias de vida ainda era biologicamente um animal sem alma racional, aceitar que Deus preparou os primatas até que fosse coerente infundir uma alma racional. Lembrando, sob essa visão do embrião, ele acreditava nisso por causa da ciência da época. Hoje em dia ele teria outra visão, pois a ciência provou que desde o momento da fecundação já existe um código genético único, completo e humano. Então Tomás aceitaria sem dificuldade. A evolução não é isso que faz o embrião ser humano, né? Não é só o código genético, né? Seria o processo de milhões de anos em que a natureza, agindo por conta própria, foi ajustando a matéria até que finalmente surgiu um corpo complexo o suficiente para suportar uma alma imortal. Não, a matéria não pode ajustar por si própria e causar a disposição. A gente já mostrou que São Tomás de Aquino não acreditava nisso. Isso é basicamente panteísmo, tá? Você está deificando a matéria. Mas vamos sair um pouco da filosofia e olhar para a arqueologia. Se a evolução foi esse processo de preparação, em que momento que o corpo ficou pronto? Quem foi o primeiro a receber a alma racional? Embora seja impossível apontar com certeza qual espécie foi o primeiro humano na visão teológica, a arqueologia nos dá pistas interessantes de quando esse corpo biológico pode ter ficado pronto para receber sua alma. Na visão dos tomistas modernos, o candidato mais forte para este momento é o Homo heidelbergensis. Há 500 mil anos, eles já demonstravam capacidades que Tomás interpretava. Não, isso aí é a posição do William Craig, que não é tomista. Tá? Mas enfim. Como frutos de uma alma racional, como rituais funerários e produção de objetos simbólicos, como o machado de quartzo Excalibur, encontrado na Espanha. Além disso, em um sítio arqueológico, encontramos o crânio de uma criança heidelbergensis, apelidada pelos cientistas de Benjamin. Essa criança tinha uma deformidade séria que a impedia de caminhar. No mundo selvagem, onde a sobrevivência é baseada na utilidade, uma criança assim morreria em dias. Mas ela sobreviveu por mais de uma década, o que prova que a tribo decidiu deliberadamente gastar tempo e recursos cuidando de alguém que não dava lucro. Além de que colocar Adão e Eva entre os heidelbergenses, também explicaria o comportamento curioso de nós sapiens e dos neandertais, visto que eles são nosso ancestral em comum. Um exemplo de comportamento curioso é o caso de Nendi. Ele era um neandertal cego, surdo e com o braço amputado. Na lógica da selva, como vimos, ele não tinha valor, mas sua tribo cuidou dele até ficar velho, onde morreu com 45 anos. Temos também a descoberta que os cientistas chamam de Workshop de Blombos. Este workshop foi um lugar onde um sapiens há 100 mil anos
selecionou pedras especificamente de cor forte, moeu as pedras dentro de uma concha para que virasse pó, pegou o osso de um animal, triturou, extraiu a gordura e usou água ou urina para deixar a mistura mais líquida. E para finalizar, ele ainda adicionou um pouco de carvão para escurecer a cor. Portanto, a época dos heidelbergenses seria um ótimo momento para que Deus, diretamente, colocasse almas racionais em um casal dessa espécie, criando assim Adão e Eva. Então veja a loucura desse pessoal evoteísta, né? No artigo que eu escrevi com o padre, isso aí é refutado, tá? Primeiro que essas ditas espécies que ele está citando aí na cabeça do cientista moderno, elas são muito recentes. Você já tem indícios de ferramentas muito anteriores aos indivíduos que ele está mencionando aí. Tá? Então, se for seguir essa lógica de que a produção de ferramentas implica uma alma racional, uma vez que é necessário um intelecto para produzir uma ferramenta, então você teria que ir até, por exemplo, Australopithecus há 3 milhões de anos atrás, que é muito mais antigo que isso daí. Tá? E pelo próprio esqueleto, você pode saber se se tratava de um humano ou não. Porque o bipedalismo, propriamente dito, ele é um acidente próprio do homem. Tá? Proper accident. Para que o homem possa exercer a sua função de homem, né? Para que ele possa agir de forma inteligente, ele precisa das mãos livres. Né? Tudo que a maioria das coisas que a gente faz, é necessário que a gente tenha as mãos livres. Então, o bipedalismo ele é necessário para que o homem atinja a sua capacidade máxima. Então, um homem quadrúpede seria um homem ineficiente. Tá? Então, ainda que uma pessoa tenha 2 braços amputados, ela consegue compensar de alguma forma com os pés, ela jamais terá a mesma capacidade criativa e de fazer todas as coisas que um homem precisa fazer. Tá? Então, o Homo erectus, que é muito anterior a esses 2 que ele falou aí, já era bipedal, claro. Tá? Australopithecus, os estudos mais novos mostram que ele era bipedal. Então, tá errado. Até no aspecto arqueológico ele já errou também. Mas ele tá seguindo o Craig, que coloca esses 2 aí por causa de tamanho da caixa craniana, tá? Que também é uma posição materialista, porque o intelecto é imaterial. Tá? E mais uma vez, o problema é falar que Deus infunde a alma em 2 homo neanderthalenses, Deus então seria um assassino, porque não tem como 2 almas coexistirem. Então você basicamente mataria o casal e pegaria aquela matéria morta, né? Não é mais humano, é uma matéria morta, e infundiria então a alma. Então qual a diferença de você pegar o barro, já moldar o homem e infundir? Ou pegar 2 indivíduos, matá-los, pegar a matéria morta deles e infundir. E aí você causa problemas sérios também, que Adão, então, teria sido não criado, né? A partir de nada, ele teria sido infundido. A Eva não teria sido tirada do lado de Adão. Então, você já cria diversos problemas aí bíblicos, teológicos. Adão teria sido criado por um primata, né? Ou melhor, no caso aí dele, seria um adulto, então... Mas tem outros que resolvem o problema dizendo que a alma é infusa lá na concepção, quando a última mutação necessária para dispor a matéria para a alma imortal ocorre. Então aí você já tem um problema. Então a mesma mutação ocorreu 2 vezes em 2 indivíduos distintos, ou Eva era irmã de Adão, eles eram gêmeos, então eles foram criados por um animal irracional. Adão era um Mowgli, então ele era um animal com alma intelectiva, mas foi criado por um animal sem alma intelectiva, ou seja, né, uma besta. Então ele era um Mowgli, foi criado por gorilas. Então veja, né, toda a heresia, toda a insanidade que parte dessas pessoas que querem conciliar ciência ruim, né, ou mentiras, com o catolicismo. Né? Mas aí você pode se perguntar, se Adão e Eva foram apenas 2 indivíduos... Aí a própria criação de Eva é dogmático isso daí. Até o Papa Leão fala que não pode ser negado por ninguém que no 6º dia Deus tirou Eva de Adão. Né? Isso aí tem toda a questão Adão e Eva. Se você elimina Adão e Eva, você acaba com o pecado original, você acaba com a questão da redenção, né? Eva sendo retirada do lado de Adão prefigura a igreja sendo
saindo do lado de Cristo quando ele é perfurado na cruz. Eva sendo removida do lado de Adão mostra que eles são, né, da mesma carne, que eles são... que ela não é superior a ele, porque ela não foi tirada da cabeça, igual nos relatos lá gregos. Então, assim, você tem várias prefigurações aí na forma com que Deus fez as coisas que revelam uma realidade também espiritual. Então, é por isso que os evolucionistas adoram atacar e os modernistas heréticos adoram atacar o Gênesis, tá? Porque se o Gênesis cai, a interpretação tradicional do Gênesis cai, todo o catolicismo rui. Tá? E os evolucionistas, alguns mais inteligentes, percebem isso e falam abertamente. Tá? Eu já citei Thomas Huxley, por exemplo, que diz que o maior mérito da teoria de Darwin foi acabar com a Igreja Católica. Como que a humanidade se multiplicou? Como que isso se encaixaria com a genética moderna, que prova que nunca fomos menos de 10 mil pessoas? Não prova. São modelos que assumem que o número não pode cair abaixo de, de uma certa quantidade. Então isso aí também é bobagem, mostra que, mais uma vez, que ele não sabe de teologia, ele não sabe de biologia, tá? Inclusive, esses estudos aí, tentando descobrir o tamanho populacional efetivo em humanos, todos apontam para um grande bottleneck, né? Uma redução enorme na população humana, porque eles assumem, né, uma continuidade, né, a de Luca, né, até o Luca. Então, óbvio, não haverá simplesmente o surgimento dos homens, mas eles assumem até o próprio modelo, por mais errado que seja, por mais que tenha as premissas que tem, apontam para uma redução substancial na população humana, tá? Só que esse modelo ele jamais vai admitir chegar a um número 2, pela própria natureza matemática do modelo e das premissas, ok? Então, dizer que a ciência provou que nunca baixou de 10 mil, como é que você prova uma coisa que é um modelo estatístico com premissas? Por exemplo, premissas essas que dependem da taxa mutacional, que mudou de acordo com um paper publicado na Nature, né, o genoma humano publicado de telômero a telômero em 2024, propôs uma taxa de mutação mais alta do que se conhecia. Então, esse modelo já alteraria, porque ele depende do relógio molecular que já, teoricamente, mudou. Então, como que você pode dizer que a ciência provou que são 10 mil anos? Então, mais uma mentira. Lembra que Adão e Eva não teriam surgido em um mundo vazio, mas sim dentro daquela tribo de hominídeos que a evolução já tinha preparado? Pois é, geneticamente eles eram parte daquele grupo. Eles de fato foram metafisicamente os primeiros humanos, mas ainda eram biologicamente idênticos aos heidelbergenses. Não pode. Isso é a tese do Craig, que ele está imitando, que não é tomista e não é católico, tá? Você não pode ter uma criatura que é biologicamente idêntica ao humano, sem ser humana, porque a forma e a matéria têm que ser proporcionais. Então, a disposição da matéria, ela tem que existir juntamente com a forma, tá? Que informa essa mesma matéria, tá? Então, você não pode ter um corpo humano que é idêntico, mas não existe uma alma humana ali. Isso é uma absurdidade metafísica. Acho que você já deve ter se ligado no que aconteceu. Para a visão tomista de hoje, os filhos de Adão teriam se relacionado com o restante dessa população original. Ou seja, Adão se relacionou com Eva e teve seu filhinho Homo heidelbergensis com alma racional. E seu filhinho, diferente do que muitos afirmam, não teria cometido incesto com uma de suas irmãs, mas teria se relacionado com uma Homo heidelbergensis sem alma racional, pois ela era biologicamente igual. Ok, então ao invés de discutir, ao invés de incesto, o filho de Adão e Eva cometeu bestialismo e teve relações com um animal irracional. Parabéns. Excelente solução aí para o problema do incesto. A única diferença é que ela seria mais burrinha que ele para questões abstratas. E os filhos desse... Não é... Olha de novo, outro erro. A diferença de homens e animais é uma diferença ontológica, tá? Que exige basicamente um poder infinito para ser transposta. Não é uma diferença de grau. Isso aí é materialismo, meu colega. A alma imortal, intelectual, intellectiva humana e a alma sensitiva são de ordens ontológicas distintas. Não é uma coisa gradual. Ele é só um pouquinho menos inteligente, não. Isso é materialismo. Você está reduzindo a inteligência ao cérebro. Está dizendo que isso é basicamente darwinista. Você acredita que então existe uma continuidade em inteligência do maior para o menor até o homem. Sendo que há distinções ontológicas de grau, não de quantidade.
Então, outra bobagem que você está falando. Casal, a heidelbergense sem alma racional e o filho de Adão teriam alma racional, pois para Tomás, a alma racional prevalece sobre a natureza animal. Desta forma, matamos 2 coelhos com uma cajadada só. Resolvemos o problema do incesto e a questão da ciência provar que nunca fomos menos de 10 mil hominídeos biológicos. Resolvemos o problema do incesto com bestialismo, tá certo? Mas vamos falar um pouco de versículos bíblicos. Tomás, como vimos, não leria Gênesis de forma literal para defender sua ideia, pois isso seria desonesto, já que ele Todo católico tem que ler o Gênesis de maneira literal. E literalidade significa ler de acordo da forma com que o autor, a intenção do autor é escrever o texto. Isso é que é literalidade, não é pegar as palavras e ler o sentido literal delas. Porque no Gênesis fala que Deus pegou a terra e moldou a terra, mas Deus é imaterial, ele não tem mãos. Então você não pode ler literalmente que Deus pegou, né? Essa é uma visão protestante, literalismo bíblico. Deus pegou, né? Há negócio com suas mãozinhas e moldou e soprou. Deus não sopra, Deus não tem boca, Deus é imaterial. A literalidade é o que o autor quis dizer quando ele escreveu o texto. Todo católico é obrigado a interpretar a Bíblia dessa forma, tá? Então, não. O São Tomás de Aquino leria a Bíblia, sim, de forma literal. mesmo assume que não se deve ler de forma literal. Mas por curiosidade, vou citar alguns que possam fazer alusão à evolução, e também os versículos que são usados contra isso. Normalmente, quem lê a Bíblia de forma literal costuma usar os seguintes versículos para contrariar a evolução. Eles usam Gênesis capítulo 2, versículo 7, que é a criação imediata do pó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então o literalista argumenta que o pó é matéria inanimada e não um ancestral biológico. E Gênesis capítulo 2, versículo 21, que fala de Eva vindo da costela de Adão. Mas a gente também tem versículos que não são difíceis de se alinhar com a evolução. Em Gênesis capítulo 1, versículo 24, Deus diz: "Produz a terra seres viventes segundo as suas espécies." Note que Deus não diz "eu criarei", mas ordena que a terra produza. Segundo as suas espécies, ô colega. Segundo a sua espécie. No evolucionismo não existe espécie, não. O que existem são populações que estão continuamente mudando ao longo do tempo. Como que essa passagem defende evolução, é compatível com a evolução? Ela é totalmente contrária à evolução, gênio. A ideia que existem espécies ontologicamente distintas, ela é uma proposição católica tradicional que acredita que Deus criou os organismos. De acordo com o evolucionismo, não há espécie. Existem populações mudando. Não há identidade fixa. E a palavra de acordo com a sua própria espécie ou de acordo com a sua própria natureza aparece 1 milhão de vezes no Gênesis. E produzam frutos tal qual a sua espécie. Reproduzam tal qual a sua espécie. Espécie essa, natureza essa que é negada pela evolução darwiniana. E nós já lemos São Tomás de Aquino citando essa mesma passagem, meu colega, em que ele interpreta essa passagem como sendo prova da criação divina, ou indicação, né? Então, cadê? Oh, meu Deus, eu tô com tanta coisa aberta aqui. Tá aqui. Mas a primeira produção das criaturas corpóreas, nenhuma transmutação da potencialidade para o ato pode ter ocorrido e, consequentemente, as formas corpóreas que os corpos tinham quando foram produzidos pela primeira vez vieram imediatamente de Deus, não pela evolução, amigão, cuja ordem a matéria obedece como sua própria causa. Para significar isto, ou seja, a criação imediata por Deus, Moisés precede cada obra com as palavras: disse Deus, faça-se isto, tá? Ou aquilo, né? Faça a água, né? Ordena a água, tá? Porque a palavra de Deus, tá? Enfim. Ai, ai. Ai, ai. O que poderia apoiar a ideia de Tomás sobre as causas secundárias. Temos também Gênesis capítulo 4, versículo 16, sobre a esposa de Caim e a construção de uma cidade. A água não tem potência para gerar um peixe. Ainda que Deus tivesse usado a água como matéria pré-existente, é pelo poder imediato de Deus que a água, não por sua própria causa, mas Deus usa a água para fazer o bicho, tá? Não a água por si própria.
Saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Note que o texto não explica diretamente de onde veio a esposa de Caim, mas dá a entender que foi na tal terra de Nod. Ou seja, talvez já houvesse gente naquela terra. Sim, talvez, de acordo com você, mas a interpretação tradicional é que Adão e Eva viveram 900 anos, tiveram centenas de filhos, e esses filhos tiveram filhos. Então você tem já, na época de Adão e Eva, dos filhos de Adão e Eva, uma população numerosa, ok? Agora, se você vai levar o cientificismo a cabo, você não vai aceitar Adão e Eva com 900 anos, você não vai aceitar que a biologia deles era perfeita, que não havia mutação, que eles tinham filhos cedos, que eles tinham prole numerosa. Mas é isso que o católico acredita. E sempre acreditou. Já que você está se propondo a falar de São Tomás de Aquino que aceitaria isso, então São Tomás não concordaria com você que existiam outros humanos, porque São Tomás de Aquino, como bom católico, acreditava que Adão e Eva foram criados imediatamente por Deus, que a matéria e a forma de Adão foram criadas simultaneamente e que a distinção entre sopro e pó ela é feita para auxiliar as pessoas simples que leriam a Bíblia, mas que ela não pode ocorrer no tempo, primeiro matéria e depois forma, e sim simultaneamente, ok? E eu vou tentar achar, porque eu não sei se eu tenho escrito essa passagem, mas eu vou tentar encontrar para não ficar só o Rômulo falou. Eu acho que eu achei uma que serve, não sei se é exatamente o que eu tinha pensado, mas tá aí. Questão 91, prima parte. Alguns acharam que o corpo do homem foi formado primeiro na prioridade do tempo e somente depois a alma foi infundida no corpo humano, né, naquele corpo formado. Mas isso é inconsistente com a perfeição da produção das coisas, que Deus tivesse feito tanto o corpo sem a alma, como a alma sem o corpo, já que cada uma é parte da natureza humana. Isso é especialmente unfitting, enfim, é especialmente descabido no que diz respeito ao corpo, porque do corpo depende a alma e não a alma do corpo. Ah, nossa, hein? Para remover essa dificuldade, alguns disseram as palavras Deus fez o homem, que as palavras Deus fez o homem têm que ser entendidas como a produção do corpo com a alma, em que as palavras seguintes, e ele, soprou na sua face o sopro da vida, deveria ser entendido como o Espírito Santo. Assim como o Nosso Senhor soprou no apóstolo dizendo, receba agora o Espírito Santo. Mas essa explicação, assim como Agostinho diz, é excluída pelas próprias palavras da Escritura. Porque se a gente lê mais adiante, e o homem foi feito com a alma vivente, né? Que nas palavras do apóstolo se refere não somente à vida espiritual, mas à vida animal. Portanto, o sopro da vida deve ser entendido como a alma, dado que então as palavras ele soprou na sua face o sopro da vida, é como que fosse uma exposição do que vai antes, porque a alma é a forma do corpo. Então, basicamente aqui tem uma outra passagem que ele fala mais explicitamente que o corpo e a alma tinham que ser criados juntos, mas aqui está implícito, né? Então, não tem como existir o corpo sem a alma e a alma sem o corpo, tá? Então, tá aí mais uma vez nosso colega refutado pelo próprio São Tomás de Aquino, nem pelo Rômulo, né? Mas, enfim, vamos lá que eu já tô falando demais, que é tanta mentira, cara. Tanta mentira, do começo ao fim, só mentira. Além disso, o texto afirma que ele edificou uma cidade, só que ninguém funda uma cidade com poucas pessoas. Mas por incrível que pareça, o melhor versículo que supostamente apoia a evolução é o próprio Gênesis capítulo 2, versículo 7, que os literalistas usam contra. Este versículo completo é: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aqui, formou, do hebraico yatsar, sugere um processo de moldagem, não necessariamente um estalar de dedos instantâneo. Além disso, temos o "e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente",
O que pode indicar o momento que o homem, depois de ter sido moldado por Deus, evolução, recebeu a alma imortal, tornou-se alma vivente. Evolução não molda nada, né? Ela é cega. Mas eu não preciso falar mais nada, as palavras de São Tomás de Aquino refutam a posição dele, né? Os dois foram criados juntos. Em resumo, apesar de ser impossível afirmar com 100% de certeza o que um homem do século XIII diria exatamente hoje, o seu pensamento Mas seu título afirma, categoricamente. torna a aceitação da evolução certa. Tomás recusava ler a Bíblia de forma literal quando a ciência mostrava o contrário. Tomás adorava a ideia de uma criação que se comportava de forma independente. E Tomás também achava normal que um ser vivo precisasse se desenvolver biologicamente antes de receber uma alma. Além de que seu tutor, Santo Alberto Magno, era um dos maiores cientistas de sua época, ele costumava dizer que ao estudar a natureza, não devemos atribuir tudo a Deus, mas sim estudar o que a própria natureza pode realizar através de suas causas naturais. Ele era conhecido por ser muito cético com os supostos milagres da época. Uma vez ele ouviu que uma hóstia estava sangrando. Um monte de pessoas lá na cidade dele estavam emocionadas por causa disso. Então ele foi até o local da hóstia, analisou o líquido vermelho e afirmou que aquilo deveria ser um fungo. Hoje sabemos que se tratava da bactéria Serratia marcescens, que produz um pigmento vermelho chamado prodigiosina e cresce em ambientes úmidos e ricos em amido. Além disso, Alberto Magno e Tomás de Aquino seguiam uma tabelinha para descobrir a causa das coisas. Imagina que do nada uma cadeira flutua na tua frente. Eles mandariam você investigar este ocorrido na seguinte ordem. Primeiro, a causa natural. Você deveria usar tudo que a ciência proporciona e ver se tem como explicar isso naturalmente. Se usar tudo e não conseguir, você deve ter bom senso e definir se, de fato, nada na ciência consegue explicar, ou se você só não tem os materiais suficientes. Mas se você passar por essa análise e ainda não achar uma resposta, você vai para a segunda parte, o engano dos sentidos. Aqui você deve analisar: o observador está sob estresse, doença ou melancolia, que era o termo da época para depressão ou psicose, estava com sono, pode ter dado uma alucinada? E só depois de considerar tudo isso, você poderia chegar na conclusão de que houve a terceira opção, intervenção divina. Curiosamente, coincidência ou não, Alberto Magno morreu sem afirmar ter visto nenhum milagre, tendo refutado com sucesso pelo menos uns 20 supostos milagres dentro do próprio cristianismo, coisa que, vindo de um padre, demonstra bastante honestidade intelectual. Alberto ensinou a Tomás que Deus Vindo de um padre. Tá bom. Então todo padre é crédulo e aceita qualquer milagre que a tiazinha lá do WhatsApp falou. Eu teria que olhar, eu tenho certeza que isso aí é mentira também, o que ele tá falando aí, que ele refutou tantos santos milagres, não viu nenhum milagre ao longo da vida. Toda transubstanciação da hóstia lá no corpo de Cristo é um milagre. Então, certamente, Santo Alberto Magno presenciou diversos milagres ao longo da sua vida, tá? não é um tapa-buraco para explicar o que não entendemos. Ele dizia que se algo pode ser explicado pela natureza, causas secundárias, é um erro teológico atribuir a Deus uma intervenção direta. Alberto chamava esse erro de refúgio da ignorância. Portanto, não há dúvidas, Tomás de Aquino, o maior filósofo do cristianismo, se existisse hoje em dia, acreditaria na evolução. Ponto. Agora só lembrando, as visões Você partilhadas... acabou de falar que não dá pra saber o que ele realmente acreditaria com certeza. Agora você tá falando que ponto, que dá pra saber que ele teria acreditado em evolução, né? Olha a petição de princípio, a contradição. Meu filho, nesse sai da vídeo não internet. são opiniões minhas. Eu apenas Para de fazer vídeo na internet. mostrei a partir do pensamento de Tomás e de seus principais intérpretes o que ele acreditaria sobre a evolução. Isso não prova, cientificamente falando, que a evolução é verdadeira ou não. Isso Quais principais intérpretes que você citou aí no vídeo? Quem são os principais intérpretes? Algumas das coisas que você falou, eu gostaria de dizer que tudo que você falou é uma mentira e alucinação sua. Mas teve coisa aí que você viu em algum lugar, como por exemplo as ideias do Craig lá, do Homo Neandertal e assim por diante. E algumas das bobagens que você falou, ainda que você tenha colocado de forma errada, alguns tomistas defendem, mas eles não são os principais intérpretes de São Tomás de Aquino. Eles são filósofos modernos, escrevendo para as revistas modernas, defendendo ideias que foram, ao longo da história da igreja, consideradas heréticas. Então, quem são esses indivíduos aí que você está citando? Eu tenho vários aqui. Quer dizer, a gente pode trocar figurinha. Eu tenho uma pasta só com os tomistas evolucionistas e suas heresias. Inclusive, conheci alguns pessoalmente. Se quiser, eu os apresento para você aumentar o número de heresias propagadas no seu próximo vídeo. Trabalho da ciência. Este vídeo só mostra que, talvez, não seja tão errado para um cristão aceitar o que a ciência diz, mesmo que de imediato pareça contrário às escrituras. Enfim, se você quiser nos apoiar, você pode fazer
Então me mostra, né? Você falou que tem que mostrar aí as evidências e tal, para depois pular para o sobrenatural, né? Então me mostra qual causa natural é capaz de transformar um organismo em outro. Quais são as provas empíricas de que aves podem surgir de dinossauros? Quais são as provas empíricas que cachorros e gatos são aparentados? Então me mostra quais são as causas, demonstre-as de forma laboratorial. Não precisa transformar um cachorro em outra coisa, mas você tem que mostrar que as causas são capazes de fazer aquilo que você disse ser possível no processo evolutivo. Tá? Então veja aí esse vídeo horroroso. Precisei de 1 hora para um vídeo de 15 minutos, mas é porque é tanta heresia, é tanta mentira, é tanto erro. Eu teria precisado da garrafa inteira de uísque, não meio copo. Então, é isso. Senhores, tenham uma excelente noite, um excelente domingo amanhã. Fiquem com Deus.